Nosso irmão adorador aqui, Josué, mestre, ministro, aleluia, Deus abençoe. Amém. Graça e paz, igreja. Irmãos, eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos, né? Na palavra de oferta, ela é algo muito, às vezes passa um pouco rápido pela gente, às vezes quando a gente está ouvindo, mas eu acho que ela é um dos pontos mais importantes do culto, porque ela fala muito da nossa entrega e também quebra muito pensamentos que a gente tem principalmente sobre finanças. E eu queria falar aqui no livro de Malaquias 3. Malaquias 3, do verso 6, do verso 8, do 8 em diante. Primeiro eu queria dizer aos irmãos, né, que nós temos uma coisa, um modo de pensar, né, e o universo todo ele se apresenta para nós de uma coisa chamada duedade, né, que são, por exemplo, dia e noite, quente e frio, né, e em todos os aspectos da sociedade nós temos uma coisa desse lado e temos uma coisa contraposta. E em cima disso, eu queria dizer também uma coisa: perante Deus também existem duas maneiras de nós vivemos. Ou nós vivemos debaixo de obediência, ou nós vivemos debaixo de permissão. Também há uma escolha. Quando eu vivo debaixo de obediência, acontece algo. Quando eu vivo debaixo de permissão, acontece um outro algo. Mas é necessário que eu tenha entendimento em saber que existe sim essas duas opções, ou eu caminho de uma forma, ou eu caminho de uma outra forma. Vamos ler esse texto? Roubará o homem a Deus? Todavia vos me roubais, e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoado, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim nisto, diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, a que não haja lugar suficiente para a recolherdes. E por causa de vós repreenderei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vide no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. Só até aí. Amém? O Senhor deixa para nós uma instrução de tudo que Ele quer. Se você reparar no Velho Testamento, a gente está lendo o Velho Testamento, quando Deus começa a deixar as leis, as maneiras que Ele quer que o povo proceda, Ele deixa tudo explicado, até a maneira em que Ele quer ser adorado, Ele explica. Porque concorda comigo que seria injusto eu exigir algo de você, ou eu esperar algo de você que você nem sabe o que é? É como um casal, você já reparou? Quem é casado aqui sabe. Às vezes, acontece muito, não quero ser machista, mas acontece muito com a mulher às vezes está de bico, e o cara está rodeando o meio. O que foi? O que você tem? Nada não. Mas você fala: não, o que aconteceu? Alguma coisa? Eu fiz alguma coisa? Nada não. Você sabe que está acontecendo alguma coisa, você não sabe o que é. Por quê? Porque normalmente a mulher não fala. É justo você ser culpado de algo que você não sabe nem o que é. Mas isso é nosso, do ser humano. Só que Deus, Ele não é injusto. Deus, Ele não é como o homem é. Deus não age como nós agimos. Deus explica o que Ele quer e o que Ele espera. E Ele deixa determinado. E quando eu leio esse texto, eu li esse texto, mas eu poderia ler qualquer um outro texto que fala desse assunto. Mas o mais importante aqui do que isso, está entre eu entender que eu tenho duas formas de caminhar com Deus. Eu caminho com Deus sobre a permissão de Deus, ou eu caminho com Deus sobre a obediência de Deus.
A permissão, ela vai me levar por lugares meio que aleatórios. Mas a obediência a Deus vai me levar aonde Deus planejou eu estar. Deus vai me levar no lugar de destino. Deus vai me levar no lugar aonde Ele sonhou para mim. Deus nos convida, muitas vezes Deus nos convida para a história dele, porque não é sobre nós, tudo é sobre Ele. Deus, Ele bolou um plano e Ele nos convida, olha que privilégio. Deus chama eu e chama você para participar da história dele. E quando nós não obedecemos, é como a gente dissesse para Deus assim: ah não, eu tenho algo melhor, eu acho que a minha vontade é melhor. Agora eu queria que os irmãos fizessem uma reflexão junto comigo. Uma coisa que nós todos concordamos é que nós somos extremamente falhos. Todo mundo aqui, se fizer uma meia-culpa, se fizer uma autoanálise, vai falar: eu sou falho, eu erro muito. Embora o Senhor tenha me transformado muito, eu seja uma nova pessoa, mesmo assim eu ainda erro muito. Agora fala para mim uma coisa, prestando a Deus um culto racional, o que faz mais sentido? Eu ouvir a voz de Deus que manda eu ir para a direita, ou eu ouvir a minha voz, a minha vontade que diz para eu ir à esquerda? É ouvir a voz de Deus, não é? Porque pensa, que nós somos falhos, nós sabemos disso, mas também nós sabemos que o nosso Deus, Ele não erra, Ele não falha, Ele não peca, Ele não falta com você, Ele não te deixa sozinho, Ele não te desampara. Muito melhor é sempre fazer a vontade de Deus. Irmão, e não significa que fazer a vontade de Deus é a escolha mais fácil. Como o pastor pregou aqui a semana passada, Deus, Ele, aparentemente, a gente sempre quer o oposto que Deus quer. Deus quer que a gente faça uma coisa, a gente está pensando em outra. Muito difícil, leva um tempo para a gente alinhar o nosso coração ao coração de Deus. Mas é muito necessário que nós entendamos. Para eu viver a vontade de Deus, uma coisa que eu não posso abrir mão nunca é de viver em obediência a Deus. E o que significa obediência a Deus? É ir para onde eu não quero ir, só porque Deus mandou. É eu ficar aonde eu não quero ficar, porque Deus mandou. Porque eu confio no Deus que me chamou, eu confio no Deus que me provê, eu confio no Deus que me sustenta. Embora o meu sentimento todo, ele pode estar me apontando para outra direção, mas eu confio no Deus que me chamou. E eu não tenho uma terceira forma de viver, eu só tenho as duas formas: ou eu vivo em obediência, ou eu vivo em permissão. E quando eu vivo em permissão, pode acontecer como muitas coisas acontecem na Bíblia, e o Senhor permite que aconteça coisas terríveis. O Senhor permite que um homem, por exemplo, como Sansão, chegar ao ponto de um homem sendo nazireu de Deus, ele ser exposto ao ridículo, ele chegar ao ponto em que ele perdeu as forças, e chegar ao ponto em que ele era uma chacota dentro de uma festa. Por quê? Porque aquilo tudo foi uma consequência das escolhas dele. E quando eu escolho estar fora da vontade de Deus, eu entro na permissão de Deus. Irmão, a permissão de Deus é perigoso, cara. É muito perigoso a permissão de Deus. É muito melhor eu viver a vontade de Deus, mesmo que agora eu não entenda nada. Irmão, tem coisas que estão acontecendo na minha e na sua vida, que você olha e você fala: não tem sentido, não tem porquê, não está bom. Mas Deus fala: é isso, é aqui. Deus fala: é para você fazer isso. Por quê? Porque Deus, Ele conhece e enxerga além de qualquer coisa que nós podemos enxergar. Nós só vemos aquilo que o nosso olho alcança, mas Deus já viu aquilo que nem aconteceu. Deus já enxergou aquilo que ainda nem existe ainda, porque Deus, Ele chama como se existisse as coisas que não existem. Tem uma história que eu ouvi um estudo dizendo que quando, em determinado momento na Bíblia, que Deus, Ele diz assim: eu já tenho Ele anuncia um servo dele, esse servo ainda não tinha nem nascido, porque Deus já está vendo muito além do que eu e você está vendo. Você está vendo aquilo que está acontecendo à sua volta, mas Deus já viu além. Então, eu quero que os irmãos reflitam comigo isso. A palavra de Deus me diz, me orienta a dizimar, e diz até aqui, esse texto é pesado, que diz assim: que vocês têm me roubado.
Deus tem dito dessa forma: Deus, vocês têm me roubado no dízimo e nas ofertas, porque isso é algo que Deus decretou, isso é algo que Deus estabeleceu, e quando eu não sigo aquilo que Deus determinou, eu estou em desobediência. E tem duas formas: ou eu obedeço a Deus, ou eu não obedeço. É muito assim, a gente tem um pouquinho, eu obedeço um pouquinho, eu obedeço só aquilo que eu concordo, eu obedeço só aquilo que eu entendo, mas o Senhor nos chamou para viver algo extraordinário, e para viver algo extraordinário, eu tenho que andar em obediência também extraordinária, eu também tenho que estar em obediência cega. O obedecer, ele vai, exatamente como o pastor falou, ele vai à contramão da minha vontade, porque se fosse a minha vontade, eu não precisava obedecer, eu só precisava fazer. Deus é tão insistente nisso, nessa obediência, porque quando Deus insiste muito em um tema, é porque é muito importante. Agora eu queria ler aqui, já vou concluir, irmãos, um trecho na Bíblia que diz a respeito da consequência da obediência. Aqui achei, irmãos. Livro de Deuteronômicos. Deuteronômicos 28. As bem-aventuranças decorrentes da obediência. Deuteronômicos 28. É do 1 em diante. E será que se ouvires a voz do seu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas essas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Bendito será na cidade, e bendito será no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e das tuas ovelhas. Bendito o seu cesto e a tua amassadeira. Bendito será ao entrares e bendito será ao saíres. E o Senhor entregará feridos diante de ti, os teus inimigos, que se levantarem contra ti. Porque um caminho sairá contra ti, mas por 7 caminhos fugirá da sua presença. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros e em tudo o que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. O Senhor te confirmará para si como povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor teu Deus, e andarás nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que é invocado sobre ti o nome do Senhor, e terão temor de ti. E o Senhor te dará abundância e bens no futuro do teu ventre, e no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, sobre a terra que o Senhor jurou a teus pais te dar. E o Senhor te abrirá os
seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo e para abençoar toda a obra das tuas mãos. E emprestará a muitas nações, porém tu não tomará emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardar e cumprir. Amém. Só até aí. Amém, irmãos? A obediência a Deus gera coisas boas. Mas aí eu tenho essa escolha: eu vivo debaixo da obediência ou eu vivo debaixo da permissão? Quando eu vivo debaixo da permissão, é porque eu decidi não obedecer. É porque eu decidi fazer do meu jeito, aquilo que eu entendo. E eu vou colher também aquilo que eu entendo. Mas se eu obedeço a Deus, é isso aqui que está guardado para mim, irmão. É isso aqui. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Os irmãos podem ficar de pé. Segurar seus dízimos, ofertas, primícias. O QR Code está aqui na tela. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, eu venho apresentar a Ti, Senhor, a oferta, o dízimo, as primícias dos Seus filhos, Pai. Senhor, que nós possamos andar em obediência com a Sua palavra, que nós venhamos, Senhor, a entender, Senhor, o nosso papel no reino, a nossa importância, Senhor, em manter a Sua casa, a nossa importância, Senhor, em manter a Sua obra, Senhor. Senhor, que nós tenhamos um coração generoso, Pai, para ofertar, para dizimar, para primiciar, Senhor, e que nossa confiança esteja em Ti, Pai. Não naquilo que está nas nossas mãos, Pai, mas nossa confiança esteja em Ti, Pai. Senhor, e nos ensina, Senhor, a sermos servos obedientes, Pai. Senhor, nos ensina, Pai, a contrariar a nossa carne, a nossa vontade, Senhor, e andar sempre em obediência, por mais que seja difícil, por mais que seja penoso, Pai. Mas, Pai, ministra o nosso coração cada dia mais e nos transforma, Pai, em filhos obedientes à Sua palavra, Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Pode ir. Som. A atmosfera já mudou, Teu Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. A atmosfera já mudou, o Espírito está aqui, as evidências surgirão, Teu Espírito está aqui. Voa neste lugar, transborda Teu amor que nos envolve. A Ti me achegarei,